Eu tenho visto com esse advento da internet, as mídias sociais que estão hoje em dia muito forte com isso, tanto no meio político e religioso, eu tenho visto muito se falar em diálogo ecumênico. Eu gostaria de saber se esse diálogo compete a nós leigos ou isso compete aos sacerdotes e aos representantes da Igreja Católica iniciar esse diálogo. Boa pergunta, obrigado, André. E aí, como é que é essa história desse diálogo ecumênico? E vamos abrir o leque aqui para ecumênico e interreligioso, para a gente entender, por favor. Bom, em primeiro lugar, Diácono Eric, é importante esta colocação para deixar bem claro que somos todos nós membros da Igreja. A Igreja não é constituída única e exclusivamente pela hierarquia eclesiástica do Papa, bispos, sacerdotes, mas também como leigos, certo? Inclusive, nós sabemos que quanto mais se dialoga com os nossos irmãos, mais se constrói. A frase belíssima, por exemplo, do saudoso e hoje beato Papa Paulo VI, quando visitou a Terra Santa, dando o abraço ao Atenágoras, o patriarca. O principal patriarca ortodoxo. Porque entre os ortodoxos não existe uma comunhão. São 14 igrejas independentes. Mas geralmente tem um ou outro bispo, né, que tem um certo destaque entre eles, se bem que isso não é uma formalidade, né? E o senhor está lembrando então desse encontro do Papa Paulo VI. Dando o abraço a este patriarca ortodoxo, soltou a famosa frase: o que nos une é muito mais do que nos separa. Isto é, o diálogo ajuda a encontrar um ponto em comum. Portanto, o ecumenismo, que foi lançado oficialmente pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, está trabalhando muito no dia de hoje e, através desse diálogo, se consegue um maior entendimento e descobrimos valores, inclusive, recíprocos entre as várias igrejas, aumenta também o respeito recíproco e a procura de um ideal comum. Padre Wander, e os leigos têm papel nisso? Bom, bem colocado, a igreja como corpo místico de Cristo, a primazia é dos sagrados pastores. Eles devem conduzir, né, padre, ir à frente, até para não criar uma bagunça, e deve haver um caminho único. Deve haver uma unidade também na busca desse entendimento. Então, a primazia dos senhores bispos começa com eles, e aí devem estender isso à cooperação dos sacerdotes, que são cooperadores da ordem episcopal, e aí a todo o povo, todo o rebanho de Deus. O esforço por aproximar os nossos irmãos separados. O que o Padre Guido coloca é importante, é reconhecer neles os elementos salvíficos ali presentes. Uma parte grande, a validade do batismo, em outros casos, a presença da palavra de Deus e da vida de oração, os elementos salvíficos subsistentes de alguma realidade de igreja realmente falando. Agora, tão pouco ecumenismo é sincretização. Aqui é que é uma coisa que devemos segurar com muita calma. E só se faz ecumenismo, é importantíssimo. Para o mundo católico, só é possível um reto ecumenismo quando a nossa catolicidade está mais do que conservada, mais do que mantida, quer dizer, sem o mínimo risco de perda de uma gotícula daquilo que somos, da nossa identidade. Porque se for para abrirmos mão daquilo que é a identidade propriamente dita nossa, em vista de começarmos a lidar com A, com B ou com C, de maneira alguma isso vale a pena ou é algum caminho que o Senhor nos peça. Posso dar um exemplo claro? O senhor vê se é isso que o senhor quis dizer ou se eu estou exagerando? Por favor, Eric. Você faz a tradução aí, para não ser muito abstrato. Não, vamos muito lá. Conceitual, tá ótimo. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma oração específica com alguém que é de uma denominação protestante. Uhum. Isso talvez não seria o único motivo para retirar uma imagem de Nossa Senhora para não ofendê-lo? Sob hipótese alguma. Se o Padre Guido ainda me permite, há poucos dias houve um incidente, há um tempo atrás, eu não sei mensurar o quanto, quando eu falo dias,
questão de 3 ou 4 meses, de um pastor protestante que foi a um presbitério de uma igreja católica dizer de Nossa Rainha e de Nossa Mãe. Quer dizer, aí já se pergunta o que se pensa quando se convida para esse tipo de ato. É uma distorção do tamanho do mundo. Se preserva a nossa identidade, a partir delas vamos conversar com o resto e ver, com a graça de Deus, até onde podemos chegar, não é, pai? Mas com o intuito. Não existe ecumenismo sem a clara tentativa de, mais tarde, congregar sob um só rebanho, um único pastor, a todos aqueles que são denominados cristãos. Interessante, aliás, isso é importantíssimo. Você quer completar, Padre Guido? Sim, o trabalho do ecumenismo leva a uma união de entendimento. Esta união, porém, não deve absolutamente estragar aquele que é o querigma, nós usamos a palavra em língua grega, isto é, o conteúdo essencial da nossa religião. Porque senão cairíamos num problema gravíssimo que é chamado de sincretismo. E o sincretismo religioso é péssimo, porque cria uma mistura de elementos entre, digamos assim, aquela que é a piedade cristã, um trabalho específico de orientação espiritual. Eu vejo a dificuldade que tantas pessoas têm de seguir um credo profissional, porque tem aquela tentação de um caminho paralelo, exatamente o sincretismo, que agrada na hora. Uma pessoa não calcula as consequências que depois ela mesma sofre, porque entra num poço, digamos assim, imensamente profundo, ou num bico sem saída, e entra numa crise, digamos, de fé, que custa depois a sarar e curar. Sem alargarmos, já para, enfim, fechar essa questão, Eric, só uma coisa eu coloco para que nós possamos pensar, e isso vale para cada um de nós e de forma decisiva. Eu não entendo muitas vezes, eu vou pôr aqui agora uma gotícula de tempero. Eu não entendo muitas vezes como há um esforço válido, mas ingente de alguns dentro da Santa Igreja, por um diálogo com os que estão fora e nenhum esforço por dialogar com os que estão dentro. Muito bem lembrado. Ok? Fica isso para nós.